Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma questão 42 da URGS de 2017. Considere um quadrado de lado 1. Foram construídos dois círculos de raio Rzão, com centro em dois vértices opostos de um quadrado e tangentes entre si. Dois outros círculos de raio Rzinho, com centros nos dois outros vértices do quadrado e tangentes aos círculos de raio Rzão, como ilustra a figura abaixo. A área da região sombreada é... Pessoal, lembrem que toda vez que a gente não conhece as áreas, a gente pode fazer somas ou subtrações de áreas conhecidas. Observem que aqui a gente teria um quadrado e desse quadrado nós estamos removendo dois pedaços do círculo maior e dois pedaços do círculo menor aqui nos cantinhos, sim? Observem que, como é um quadrado, todos os ângulos medem exatamente 90 graus. Então, na realidade, quando a gente junta estes dois pedaços do círculo maior, nós temos 90 graus mais 90 graus, que são 180 graus, ou seja, metade de um círculo inteiro. E quando a gente junta esses dois pedacinhos aqui dos cantos, nós também vamos ter o quê? Metade de um círculo inteiro. Então, o que nós faríamos para descobrir a área sombreada? Nós calcularíamos a área do quadrado e retiraríamos essas figuras de dentro. Então, eu vou separar em três partes para você. Primeira parte, eu vou falar na área 1, sendo que a área 1, gente, eu estou chamando da área do quadrado. Área 1, que é a área do quadradinho. E qual que é a área de um quadrado, pessoal? A área de um quadrado é sempre dada por lado ao quadrado, e a questão foi muito legal com você, e ela já lhe deu o valor do lado, que é exatamente 1, portanto, 1 ao quadrado, que é 1. Eu vou chamar de área 2, a área do círculo maior. Quanto que é o raio do círculo maior? Rzão. Só que observem que se a gente junta essas duas partes, assim como a gente viu antes, a gente não vai ter um círculo inteiro, a gente vai ter metade. Então, a gente vai ter π r ao quadrado, que é a área de um círculo, só que dividido por 2, em que o raio é justamente o Rzão. E aí, eu vou fazer a área do círculo menor, que eu vou chamar de área 3, que é justamente a soma desses dois pedacinhos aqui de raio Rzinho. Então, é π Rzinho ao quadrado, só que somando os dois, nós temos metade de um círculo, então é dividido por 2, perfeito? Pessoal, vamos lá. Observem o seguinte, que nós conseguimos determinar a medida do raiozão. De que forma? Nós podemos muito bem traçar a diagonal desse quadrado. E observem que a diagonal desse quadrado, ela vai coincidir exatamente com duas medidas do raio da circunferência maior. Então, nós temos que 2r é igual à diagonal do quadrado. Só que a diagonal de um quadrado tem uma formulazinha. Qual é a formulazinha? L raiz de 2. Então, nós temos que 2Rzão é igual ao lado, e o lado do quadrado é 1, então, a 1 raiz de 2. Portanto, o raiozão é raiz de 2 sobre 2. Descoberto o raiozão, observem que a gente também consegue calcular o raiozinho. Por quê? Porque se a gente somar o raiozão, que é essa medida, mais o raiozinho, que é essa medida aqui embaixo, a gente tem exatamente quanto? 1, porque é o lado do quadrado. Então, como o raiozão mais raiozinho é igual a 1, nós podemos substituir o raiozão por raiz de 2 sobre 2, que foi o valor que a gente já encontrou, e encontrar o raiozinho, sendo ele 1 menos raiz de 2 sobre 2. Pessoal, aqui eu tenho as duas medidas mais importantes da minha questão, que é justamente a medida do raiozinho e a medida do raiozão. Com isso, eu vou voltar na minha questãozinha aqui para ajudar você. Então, nós vamos vir para a área do maior, que vai ser πrzão ao quadrado, aonde o rzão ao quadrado é justamente raiz de 2 sobre 2, então, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, e isso tudo sobre 2. Observem que aqui a gente vai ficar com π, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2, 2 ao quadrado é 4, e isso tudo sobre 2. Aqui nós ainda podemos fazer uma simplificação em cima e embaixo por 2, que faz com que nós ficamos com π vezes 1 meio sobre 2.
Lembrando que quando nós não temos nada embaixo de um número, é porque sempre tem 1. E na hora de fazer divisão de frações, a gente mantém a primeira, que é π sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1/2. Isso aqui vai nos dar exatamente π sobre 4. Isso vai ser a área do círculo maior, da metade do círculo maior, no caso. E agora a gente vai calcular a área do círculo menor. Pessoal, a grande pegada dessa questão não é a geometria, mas sim a matemática básica, porque a gente vai fazer muita continha a partir de agora de novo. Então, observem o seguinte, nós vamos ter π vezes o raiozinho, que é 1 menos raiz de 2 sobre 2, isso tudo ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Lembrem que isso, gente, essa expressãozinha que a gente tem aqui com um sinal de menos no meio, que é a menos b ao quadrado, vai gerar um produto notável, onde nós temos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós vamos descer aqui, nós vamos ficar com π vezes quadrado do primeiro, que é 1, 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é raiz de 2 sobre 2, mais o quadrado do segundo, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. E isso tudo dividido por 2. Pessoal, observem que 1 ao quadrado é 1. Este 2 que está multiplicando e esse que está dividindo, a gente pode simplificar. Menos raiz de 2. E raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, a gente fez aqui em cima, que dá exatamente quanto? 1/2. Então, isso aqui, mais 1/2, tudo isso dividido por 2. Observem que 1, gente, é exatamente a mesma coisa que 2 sobre 2, sim? Para que fique mais fácil a minha soma aqui com o 1/2. Menos raiz de 2, tudo isso sobre 2. Lembrem que sempre que a gente tiver uma soma de frações em que os denominadores forem iguais, basta que a gente some os numeradores, que são as partes de cima. Então, isso vai nos dar 3/2 menos raiz de 2, tudo isso sobre 2. Pessoal, vamos lá. Lembrem também que quando a gente está trabalhando com divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, nós vamos ficar com π, que multiplica 3/2 menos raiz de 2, vezes, isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1, que vai ficar 1/2. Então, isso é a mesma coisa do que se a gente escrevesse π sobre 2, que multiplica 3/2 menos raiz de 2. Porque assim como esse π está multiplicando todo mundo, o 2 também está dividindo. Então, observem, gente, que a área sombreada, ela seria justamente dada por o quê? Pela área 1 menos a área 2 e menos ainda a área 3. Então, nós teríamos a área 1, que é 1, menos a área 2, que é π sobre 4, menos a área 3, que é dada por π sobre 2, que multiplica 3/2 menos raiz de 2. Pessoal, vamos lá agora, novamente, o que eu falei para você, eu repito, que a parte mais complicada dessa questão é justamente a parte da matemática básica. Então, quando a gente vai fazer essa continha aqui, você tem que começar olhando para as alternativas. A gente já consegue enxergar que 1 ele está na frente. Então, provavelmente, as alternativas que têm possibilidade de estar correta são a letra C, D e E. Agora, observem o seguinte, quando a gente tem isso aqui, a gente pode multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, porque a gente tem uma multiplicação de frações. E quando não tem nada, sempre tem 1. Então, nós ficaríamos com 1 menos π sobre 4, menos π vezes 3 é menos 3π, 2 vezes 2 é 4, menos π vezes raiz de 2 é mais π raiz de 2, e 2 vezes 1 é 2. Observem, gente, que quando a gente tem menos π sobre 4 e menos 3π sobre 4, na verdade, a gente vai ter menos 4π sobre 4, que é a mesma coisa que menos π.
mais π raiz de 2 sobre 2. Observem que todas as alternativas, nós temos o 1 na frente e o π colocado em evidência. Então, o que nós vamos fazer? 1 mais π colocado em evidência. Para que a gente consiga ficar com esse π negativo aqui, nós precisamos ter que em evidência o menos 1 mais raiz de 2 sobre 2. Só que ele ainda escreve numa ordem um pouquinho diferente nas alternativas, que é justamente o que ele faz aqui na alternativa letra E. Observe só, ele escreve como 1 mais raiz de 2 sobre 2, que é a parte positiva, menos o 1, que é justamente o menos 1 que você tem aqui. Pessoal, uma questão muito legal da URGS, que ela vai lhe puxar muito na parte de matemática básica, que é a parte mais difícil dessa questão. Espero ter ajudado você. Não esquece de te inscrever no canal e também de deixar o teu like nesse vídeo. Aquele abraço!